Fala galera, beleza? Professor Raul de Química na área, e nesse vídeo nós vamos começar a trabalhar as nossas provas discursivas da UERJ. Vamos começar pelo exame discursivo de 2020, um exame realizado no ano de 2019. É importante a gente comentar de início que o exame discursivo da UERJ ele tem algumas particularidades, e é interessante que a gente reconheça essas particularidades para conseguirmos atender as expectativas da banca. Pensar no exame discursivo da UERJ é pensar em atender comandos que são diretos, comandos que são práticos e comandos que conseguem ir colocando a gente dentro do plano que a UERJ precisa, tá? Então, quando eu falo de comandos, eu falo, por exemplo, de cite, indique, nomeie e raramente explique ou justifique sua resposta. Então vamos buscar sempre trabalhar de forma mais direta, até para facilitar a banca a corrigir as nossas provas. Nesse exame de 2020, por exemplo, a gente tem aí no máximo 2 questões pedindo para justificar a prova, justificar a questão, justificar o que você está fazendo. Em geral você vai citar, em geral você vai indicar, nomear e calcular. Então, sem mais delongas, vem comigo. Questão na tela para você. Vamos lá. Estudos recentes apontam que em 2018, o ano em que se registrou a maior emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. A tabela a seguir apresenta a fórmula molecular e a fonte de 4 dos principais gases que contribuem para esse fenômeno. E aí o cara cita aí 4 fórmulas moleculares, CO2, CH4, N2O e O3, e a fonte, combustíveis fósseis, agropecuária, fertilizantes e queima de biomassa. Com base na tabela, nomeie o gás correspondente a um composto orgânico e sua respectiva geometria molecular. Então o cara já pediu 2 coisas nesse comando, e o comando aí é nomear. Galera, é só dar o nome. Obviamente, a gente vai identificar na tabela essas informações que ele quer. Depois, o segundo comando, indique a fonte do gás que corresponde a um óxido neutro e a fórmula molecular daquele que é uma substância simples. Então vem cá, vamos comer. Primeira coisa que o cara pede, nomeie o composto orgânico. O que a gente precisa pensar para conseguir identificar um composto enquanto composto orgânico? Basicamente, esse composto precisa ter átomos de carbono. Átomos de carbono em cadeia. Quando a gente analisa aqui as opções que ele dá pra gente, a gente tem o CO2 e o CH4. São 2 compostos que apresentam carbono. Porém, o CO2 é um composto binário, ou seja, formado por 2 elementos químicos, em que o oxigênio é o elemento químico mais eletronegativo. Isso não vai caracterizar ele enquanto composto orgânico, apesar dele apresentar átomo de carbono. Isso caracteriza ele como um óxido. E o óxido é uma das classes dos compostos inorgânicos. Então não pode ser a nossa resposta. Depois, ele pede pra gente... Depois a gente tem que analisar o CH4. CH4 é um composto muito famoso, mais conhecido como gás metano. Gás metano é o primeiro composto químico da série dos alcanos. Os alcanos são os hidrocarbonetos, compostos formados somente por carbono e hidrogênio. Existem várias classes de hidrocarbonetos que se diferenciam entre si pelas ligações químicas que podem ser simples, duplas ou triplas e também pelo fechamento da cadeia, entre cadeias abertas e cadeias fechadas. Nesse caso, o CH4, como eu já mencionei aqui para você, ele faz parte da classe dos alcanos, que são os hidrocarbonetos de cadeia aberta e ligações simples. Então, entre gás carbônico e metano, a gente vai ficar na nossa resposta com o CH4, beleza? Então, a primeira pergunta e o primeiro comando refere-se ao CH4. Outra pergunta que ele faz também nessa questão é a respeito da geometria molecular. E já já eu vou indicar para você como a gente vai fazer essa resposta. Vamos primeiro desenrolar aqui o raciocínio da questão. Geometria molecular desse composto orgânico. Geometria molecular do CH4. Pensa comigo, geometria molecular. Geometria te lembra lá a matemática, né? Um assunto até um pouco complicado.
Mas aqui na química, a geometria molecular é basicamente entender como uma determinada substância, ou melhor, como um determinado composto molecular, ele consegue se estruturar no espaço. Então, pensar na geometria molecular é pensar em relacionar uma forma geométrica à forma que esse composto molecular se coloca. E o que você precisa pensar para entender geometria molecular? Vamos junto. Duas coisas que a gente pensa ao falar de geometria molecular. Primeira coisa muito importante, galera, quantidade de átomos nessa molécula. Ah, Raul, então você quer dizer para mim que geometria molecular é exclusivo para moléculas? Exatamente. Geometria molecular é exclusivo para compostos moleculares. Compostos iônicos, ou até mesmo compostos metálicos, que não são tão comuns da gente falar, são compostos que não vão apresentar geometria molecular. Os compostos iônicos são lá os agregadinhos de cátions e ânions, eles vão ter formas específicas que o vestibular da UERJ nem cobre, nem fala isso. Isso já é um assunto lá para os vestibulares militares. E os compostos metálicos é nada mais um agregado de cátions envoltos de elétrons livres. Então não pensa em geometria molecular para compostos iônicos ou para compostos metálicos, somente para compostos moleculares, compostos formados por ligações covalentes. Então, como eu falei com você, pensar em geometria molecular é pensar em duas coisas. Primeira coisa, número de átomos. Dependendo da quantidade de átomos que eu tenho numa molécula, eu posso ter geometrias diferentes. Outra coisa que você precisa analisar, além do número de átomos, você precisa pensar também na presença de pares ou de par, pode ser um ou mais de um, de elétrons livres. E aí, ó, vamos analisar o CH4. CH4 tem quantos átomos? Um átomo de carbono, que seria o átomo central, visto que ele faz o maior número de ligações. Lembra que o carbono é um elemento químico do grupo 14, antiga família 4A, então ele tem 4 elétrons na camada de valência, e para isso precisa realizar 4 ligações. E eu tenho o hidrogênio, que tem um elétronzinho na camada de valência, então ele vai realizar uma ligação. Então, pensar aqui no CH4 é pensar, a princípio, num primeiro momento, que eu tenho carbono com os seus 4 elétrons e tenho 4 hidrogênios. Isso aqui que eu acabei de mostrar para você é o que a gente chama de fórmula eletrônica. A questão não te pede a fórmula eletrônica, mas a gente precisa analisar a fórmula eletrônica para conseguir entender a geometria. Então, eu tenho um átomo central e 4 átomos periféricos, um total de 5 átomos nessa molécula. Galerinha, 5 átomos nessa molécula e nenhum par de elétron livre ao redor desse átomo central. Quando eu tenho 5 átomos numa molécula e não tenho um par de elétron livre, a geometria aqui é uma geometria bem famosa, e pensar no metano é pensar diretamente na sua geometria, que é a geometria tetraédrica. Então, geometria tetraédrica, porque esse cara tem 5 átomos, um átomo central e 4 átomos periféricos. Combinado? Outra coisa que ele vai perguntar nessa questão é a respeito do óxido neutro. Eu cheguei a comentar um pouquinho aqui com vocês sobre óxidos. Eu falei para você que os óxidos eram compostos binários, no qual o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Se você analisar as substâncias que ele colocou para você, você vai ver que tem 2 óxidos aqui presentes, o CO2 e o N2O. Tá? O CO2 e o N2O são óxidos de classificações diferentes, porque a gente vai classificar um óxido segundo alguns critérios. O critério mais importante que a gente tem aqui, inclusive para resolver essa questão, é analisar o caráter desse óxido, se ele é um óxido ácido, básico ou neutro. Nesse caso, galera, ele quer especificamente os óxidos neutros. E aí vamos diferenciar basicamente esses 3 caráteres? Óxidos ácidos. Óxido ácido é um óxido formado por ametais.
ou metais de inox mais 6 e mais 7, metais de inox mais elevado. Qual é a característica de um óxido ácido, galera? Um óxido ácido, quando em presença de água, ele vai formar um ácido de arrênios, HXeOY, um ácido oxigenado, beleza? O óxido básico é um óxido que vai ter caráter básico e ele precisa ser formado por um metal, de inox mais 1 ou mais 2. Então, na presença de água, ele vai formar uma base de arrênios, aquela basezinha que apresenta uma hidroxila ligada a um metal. Vale ressaltar também que os óxidos ácidos, na presença de uma base, ele se comporta como um ácido. O que significa se comportar como um ácido? Significa que ele vai reagir com essa base por uma reação de neutralização. Uma neutralização indireta, porque eu não tenho de fato um ácido, mas eu tenho uma substância que performa como um ácido. Então eu vou ter formação de sal e água ao reagir um óxido ácido com uma base, tá? Já o óxido básico, na presença de um ácido, ele vai se comportar como uma base. Então ele também vai neutralizar esse ácido por uma neutralização indireta, formando sal e água. Além dos óxidos ácidos e dos óxidos básicos, nós temos os óxidos neutros, que são aqueles óxidos que não reagem nem com ácido, nem com base, nem com água. Pensar em óxidos neutros, galera, é pensar em 4 tipos de óxidos, ou melhor, 4 espécies de óxidos. Algumas literaturas usam somente 3, mas é importante a gente saber 4 porque a UERJ gosta desses 4. Quais seriam os 4 óxidos neutros, 4 únicos óxidos neutros? Famosa frase água, fazendo relação com o H2O, no é o NO, com 20. Água, no, com 20. Então é H2O, NO, CO e N2O. Esses são os 4 óxidos neutros. Nesse caso, se o cara está me pedindo um óxido neutro, ele está falando do N2O. Além disso, a questão também me pede as substâncias simples. Esse assunto é muito simples, mas ao mesmo tempo ele é um assunto lá do começo da nossa preparação para o vestibular. Então, às vezes, as ideias ficam perdidas, porque a gente está tão acostumado a ver coisas mais complexas e mais difíceis na frente, que esses conceitos mais simples a gente acaba perdendo. Então, vamos analisar o que é uma substância simples. Substância simples é uma substância formada por um único elemento químico. Então, eu só posso ter um elemento químico. Raul, eu posso ter vários átomos desse elemento? Pode. Posso sim, nenhuma restrição quanto à quantidade de átomos. A minha única restrição é quanto ao número de elementos químicos. Quando a gente analisa as 4 opções, a gente tem o CO2, tem 2 elementos químicos, carbono e oxigênio. A gente tem o metano, com 2 elementos químicos, carbono e hidrogênio. A gente tem o N2O, o óxido de nitrogênio, com 2 elementos químicos, nitrogênio e oxigênio. E nós temos o oxigênio, O2, com apenas um elemento químico, que é o oxigênio. Então a minha substância simples seria o oxigênio. Beleza? Então agora a questão vai voltar na tela e a gente vai entender de fato como a gente responderia essa questão na prova da UERJ. Então, voltando aí para a questão na tela, a gente tem o seguinte: com base na tabela, nomeie o gás correspondente a um composto orgânico. Gás correspondente a um composto orgânico, a gente tem o CH4 e o nome dele é metano. Raul, por que metano? Vamos lá. Met porque eu tenho um carbono. An, somente ligações simples. O é a terminação para hidrocarbonetos. Beleza? Segundo comando que ele pede é a respectiva geometria molecular do metano, do CH4. Então, essa geometria molecular nós já vimos tetraédrica. Tá aqui, tetraédrica. Vamos para o próximo comando. Indique ainda a fonte do gás que corresponde a um óxido neutro. A gente viu que o óxido neutro é o N2O. Então, a fonte do óxido neutro seria fertilizantes.
Então tá aqui. Fertilizante. E por fim, última pergunta que ele faz é para a gente indicar a fórmula molecular daquele que é uma substância simples. A gente viu que substância simples tem que ser formada por um único elemento químico, então nossa resposta O2. E tá aí a resolução da primeira questão do exame discursivo de 2020. Espero que você tenha gostado, um beijo grande, me acompanha que tem mais. Fala galera, beleza? Professor Raul de Química na área para mais uma questão do exame discursivo da UERJ, vestibular 2020. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a questão de número 3, beleza? Uma questãozinha que vai envolver alguns assuntos lá da fisicoquímica, mais especificamente eletrólise, que é um assuntozinho lá da eletroquímica, e fusão nuclear, um assunto de radioatividade. Então, vamos lá, questão na tela, vem comigo. Menino de 12 anos constrói reator de fusão nuclear no próprio quarto. Esse norte-americano é a pessoa mais jovem do planeta a ter montado tal equipamento de forma caseira. O reator mencionado na reportagem se baseia na seguinte reação nuclear. Sabe-se que os isótopos do hidrogênio utilizados nessa reação foram obtidos a partir da eletrólise de moléculas de água. Nomeie o elemento químico representado por X na equação e indique seu número de nêutrons. Apresente ainda a semi-reação catódica da eletrólise realizada. Então, vamos lá, galera, vem para cá. O cara fala de duas coisas. O cara fala de eletrólise e de fusão nuclear. Vou começar com a fusão nuclear porque os primeiros comandos fazem referência à fusão nuclear. O que é a fusão nuclear? O nome já diz, ó, fusão é união, é junção, nuclear, de núcleos. Então, a fusão nuclear é uma reação que envolve átomos radioativos, é uma reação nuclear, onde a gente tem núcleos menores formando núcleos maiores, tá bom? Não confundam a fusão nuclear com a fissão nuclear, tá? Fusão nuclear é a junção, é a união de núcleos menores para formar um núcleo maior. Agora, a fissão nuclear é o contrário. Você pega um núcleo grandão, separa esse núcleo em núcleos menores, tá bom? A fissão nuclear, por exemplo, o caso mais famoso, só para você fazer uma referência, é a fissão nuclear do urânio, tá? Então, você tem urânio lá, o urânio vai ser fissionado em criptônio, bário, em nêutrons, reação em cadeia, liberação de energia. Só que aqui a gente está falando de fusão nuclear. Combinado? Beleza? Então é junção, é união. Eu preciso pegar átomos, núcleos menores, transformar esses núcleos menores em núcleos maiores. É importante a gente mencionar que tanto na fusão nuclear quanto na fissão nuclear a gente vai ter liberação de energia, tá bom? Então, galera, olhando para essa fusão nuclear, o que eu preciso pensar para entender qual é o átomo formado? Você precisa pensar que em toda reação radioativa você precisa ter um balanço de massa e um balanço de carga. Ou seja, a quantidade de massa antes da fusão ou da fissão, ou até mesmo de um decaimento radioativo ou um bombardeamento radioativo acontecer, tem que ser igual à quantidade de massa final. E a quantidade de cargas antes tem que ser igual à quantidade de cargas depois. Então, pensar em fusão nuclear ou em qualquer outra reação que envolva essa radioatividade é pensar em balanço de massa e balanço de carga. E é isso, galera, que vai te ajudar a determinar esse cara X. Porque é o seguinte, a massa vai estar representada em cima, tá bom? E a carga representada embaixo. Então eu tenho 2 aqui
mais 2 aqui. Eu tenho um total de 4 unidades de massa. Desse lado eu tenho que ter 4 unidades de massa. O nêutron já tem 1 unidade. Então o núcleo X ele vai ter o que falta para chegar a 4, que nesse caso são 3 unidades de massa. Então eu vou colocar aqui 3. Beleza? Agora vamos para o balanço de carga. A carga vai estar embaixo. Você tem o primeiro isótopo do hidrogênio, mais especificamente o deutério, de número atômico 1, e o outro de número atômico também 1. Então são 2 deutérios, 1 mais 1, 2. Se você tem 2 nos reagentes, você tem que ter 2 nos produtos. O nêutron é uma partícula que apresenta massa e não apresenta carga. Então todas as duas cargas positivas que você encontrou, os 2 prótons, que você encontrou aqui nos deutérios, eles vão estar onde? Eles vão estar nesse elemento. No caso, o número atômico desse elemento aqui vai ser o 2. Beleza? Como você identifica esse número, a partir desse número atômico, o elemento químico? Na tabela periódica, tá? É importante a gente lembrar, galera, que o número atômico, ele caracteriza um elemento químico. Então, se eu quero saber o elemento químico que está sendo relacionado, o seu número atômico me dá essa informação. Então, nesse caso, se o número atômico é 2, eu preciso ir lá e olhar na tabela periódica quem tem número atômico 2. E quem tem número atômico 2 na tabela periódica é o famoso hélio. Então, o elemento em questão aqui é o hélio. Já já a gente vai para as respostas e entender o que ele quer. Se ele quer que eu dê o nome, se ele quer que eu dê o símbolo, tá? Então, se eu já identifiquei, já resolvi uma parte do problema. Depois ele me pergunta, galera, também, nessa questão, o segundo comando dessa questão é o número de nêutrons do isótopo do hidrogênio. E aí eu queria lembrar um negocinho aqui com você, que é simples, mas que às vezes a gente esquece, que é a famosa lei fundamental da atomística. Pensar em lei fundamental da atomística é pensar em que número de massa é igual a número atômico ou número de prótons mais o número de nêutrons, tá? Então, A é igual a Z mais N. O isótopo em questão é o deutério. O deutério, galera, ele tem 2 de número de massa e 1 de número atômico. Então, aqui vai entrar 2 é igual a 1 mais N. Então, quantos nêutrons esse isótopo do hidrogênio tem? Passo 1 para lá, subtraindo. 2 menos 1, 1. Tá aqui, mais uma respostinha minha. Depois, ele pede na mesma questão a semi-reação catódica da eletrólise. E aí a gente precisa lembrar a eletrólise aqui juntos, né? Galera, eletrólise é um dos assuntos lá da eletroquímica, tá bom? As famosas pilhas e eletrólises. Eletrólise é um fenômeno não espontâneo, onde a corrente elétrica é capaz de possibilitar a ocorrência de uma reação química. Então, uma reação química que não ocorreria espontaneamente, quando eu vou lá e dou uma forçada nela com o auxílio da energia elétrica, eu faço essa reação ocorrer. Só que é importante que você se atente ao fato também, gente, que a eletrólise, o nome já diz, ó, lise quebra, eletrocorrente. Então, a eletrólise vai ser uma reação de decomposição. Então, eu estou decompondo alguma coisa nesse processo. Como eu estou fazendo a eletrólise da água, quem vai sofrer essa decomposição é a água. E aí eu quero que você pense o seguinte, tá? Essa decomposição é uma decomposição que vai precisar feita para que a corrente entre no processo. Então, quando eu fizer essa decomposição da água, eu não vou necessariamente decompor água em substâncias simples num primeiro momento, tá? Eu vou pegar essa água e vou provocar uma ionização dela. E a ionização da água, então eu tenho aqui água líquida
que vai ionizar formando H+ aquoso e OH- aquoso. Então, essa é a primeira parte que eu preciso pensar para a eletrólise da água, porque são os íons provenientes da ionização da água que vão sofrer as reações capazes de formar produtos para a eletrólise, tá? É importante a gente se lembrar também, gente, que na eletrólise eu vou ter um ânodo ou um anodo, tá? E um cátodo ou um catodo. Você vai ouvir as duas formas, tá? A forma correta seria ânodo e cátodo, mas a gente fala anodo, catodo, tá tudo bem, tá? O mais importante é você entender o que acontece em cada um desses processos. Para você entender o que acontece, eu vou te dar uma dica, tá? A eletrólise, como eu falei, ele é um processo eletroquímico, tá? Se a eletrólise é um processo eletroquímico, galera, é porque a eletrólise ela vai envolver um processo de oxirredução, um processo de transferência de elétrons. Então, o processo de oxirredução, como uma transferência de elétrons, como ela é uma transferência de elétrons, eu preciso ter espécies que perdem elétrons e espécies que ganham elétrons. A perda e o ganho de elétrons que vai possibilitar que a corrente passe no processo e consiga formar produtos. Para isso, é necessário também que você lembre que toda vez que uma espécie química perde elétrons, ela está sofrendo um fenômeno chamado de oxidação. Enquanto você tiver uma espécie química ganhando elétrons, você vai ter um processo chamado de redução. Por isso que a gente chama de oxirredução, porque tem oxidação e redução acontecendo. Lembrando, a oxidação é a perda de elétrons. Então, se eu estou perdendo elétron, eu estou perdendo carga negativa. Ao perder carga negativa, a carga da espécie que sofre oxidação, ela precisa ser aumentada. Então, o NOx da espécie oxidada sofre um aumento. Beleza? Enquanto na redução eu tenho ganho de elétron. Então, se eu estou ganhando elétron, eu estou ganhando carga negativa. E ao ganhar carga negativa, o meu NOx consequentemente diminui. Ou seja, a espécie reduzida tem uma redução do seu NOx também. Tá bom? Então, o processo de eletrólise ele vai ter oxidação e redução acontecendo. Na eletrólise, assim como nas pilhas, a oxidação e a redução vão acontecer em catodos e anodos, tá? No catodo ou no cátodo, né, eu tenho a redução acontecendo. Então, no cátodo ocorre a redução e no ânodo ocorre a oxidação. E aí, galera, eu dei uma sublinhada aqui no C e no A, tá? Por que eu sublinhei o C? Porque C é uma consoante. Então, se C é uma consoante, o fenômeno que vai acontecer também vai ser um fenômeno de consoante. R também é uma consoante. Então, redução. Consoante com consoante. Beleza? Agora, aqui no ânodo, eu sublinhei o A. O A é uma vogal. Então, o fenômeno que vai acontecer em vogal é um fenômeno de vogal. Oxidação começa com O é uma vogal. Então, vogal com vogal, consoante com consoante. Para você não confundir. No cátodo acontece redução e no ânodo acontece oxidação. Só que se liga aqui no que eu vou te falar agora, tá? Tem um detalhe aí que é muito importante. Apesar da questão falar de eletrólise, eu não posso deixar de comentar isso. Porque na pilha e na eletrólise, de fato, o fenômeno que ocorre no cátodo e no ânodo é o mesmo. Porém, a pilha e a eletrólise apresentam polos diferentes para o seu cátodo e para o seu ânodo, tá? Aqui na eletrólise, o cátodo é o polo negativo e o ânodo é o polo positivo. Combinado? Não confundam isso. É muito comum a gente confundir, porque a gente sempre sabe mais pilha do que eletrólise, tá bom? Mas a gente não pode mais confundir. A partir dessa aula está decretado que você não confunde mais, beleza? Então é consoante com consoante, vogal com vogal, sempre. Só que na eletrólise o cátodo é negativo e o ânodo é positivo, beleza?
Tranquilo? E isso vai te ajudar muito quando eu falar aqui um outro detalhe, tá? Pensa aqui, ó, cátodo. Se o cátodo é polo negativo, ele vai atrair quem da ionização? O polo negativo atrai o polo positivo. Então, quem é que vem sofrer redução no cátodo? O H+. Se o H+ vem sofrer redução no cátodo, o OH- vem sofrer oxidação no ânodo, tá? Então, se você ainda tiver com dificuldade de definir quem é o polo negativo e o polo positivo, vai aí mais uma dica, tá? Cátodo te lembra cátion. Então, cátodo atrai o cátion. Se ele atrai o cátion, que é positivo, o cátodo é negativo. Ânodo te lembra ânion. Então, o ânodo te atrai o ânion. Se ele atrai o ânion, ele tem que ser o polo positivo. Combinado? Foi? Então, vamos entender o que vai rolar aqui, ó. O cátodo vai atrair o H+, aquoso, e ele vai reduzir o H+. Se ele reduz o H+, ele vai ganhar elétron, e ao ganhar elétron, ele forma H2, visto que isso aqui é um ametal, tá, galera? Os ametais, eles precisam obrigatoriamente formar substâncias diatômicas, substâncias com 2 átomos. Então, ele forma hidrogênio gasoso. É importante a gente se atentar que a semi-reação catódica, que é o que a gente acabou de escrever aqui, ela precisa estar balanceada, tá? Então, se eu tenho 2 hidrogênios, se eu tenho 2 cargas positivas, 2 cargas negativas. Ok? Combinado? Agora, o que acontece no ânodo? O que acontece no ânodo é a oxidação do OH-, da hidroxila. Então, a oxidação da hidroxila vai formar o que, galera? Vai formar, vamos botar ela aqui, aquosa, né? Vai formar água, meio de O2 e vai formar elétron, tá? É isso aqui que forma. Precisa estar balanceado, como eu falei, né? Então, se eu tenho 2 hidrogênios, 2 oxigênios. Aqui, meio vezes O2 dá 1, mais 1, 2. 2 cargas negativas, 2 cargas negativas. Pronto. Já sei o que acontece no cátodo, já sei o que acontece no ânodo. Talvez você esteja me perguntando assim, caramba, Raul, mas a questão me pediu só a semi-reação catódica. E você já fez a semi-reação catódica, eu sei, tá? Eu sei que a questão já fez, eu já respondi a questão, mas já que a gente está falando de eletrólise, vamos aproveitar e vamos até o final, gente. Vamos aproveitar essa aula para a gente relembrar logo tudo isso, tá bom? Então, eu sei a ionização, sei o cátodo, sei o ânodo. Agora, eu vou achar a reação global dessa eletrólise, porque a UERJ já perguntou isso em questões vestibulares anteriores. Para você conseguir encontrar a reação global, você precisa balancear as 3 equações. Raul, como assim balancear as 3 equações? Você precisa, primeiro, atentar que a quantidade de elétrons ganhos aqui tem que ser igual à quantidade de elétrons perdidos aqui. Isso é muito importante. E você precisa também balancear as espécies que sofreram redução e oxidação com as espécies lá da ionização. Então, se eu precisei de 2H+ e 2OH-, eu vou precisar de 2H+ e 2OH-. Mas para ter 2H+ e 2OH-, eu preciso de 2 águas. Agora eu posso chegar na minha reação global da eletrólise. Então vamos lá. Posso mandar os elétrons embora. Tá aqui, elétrons eu mandei embora. Posso mandar os OH- embora. OH- eu já mandei embora. E posso mandar também os H+ embora. Então os H+ vou mandar embora. Tá? E eu poderia também, galera, mandar embora aqui, ó. Eu tenho 2 águas nos reagentes e 1 água no produto. Então eu posso mandar essa água embora com 1 água aqui em cima. E aí o que eu formei na minha eletrólise da água? A água líquida
ao sofrer eletrólise, ela vai gerar hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso. Beleza? Então essa aqui seria a minha reação de eletrólise. Combinado? Foi? Agora, depois de tudo isso, vamos para as respostas, né? Que já falamos a beça, vamos para a resposta. Primeira pergunta que ele me fez. Vamos lá, vamos dar uma coladinha aqui para a gente responder bonitinho. Primeira pergunta que ele faz. Nomeie o elemento químico representado por X. Tá aqui uma dica para você muito importante, tá? Se você tem dificuldade em identificar o nome dos elementos químicos a partir do símbolo, aproveita para dar uma estudada nisso. Porque a tabela periódica da UERJ, ela não tem o nome dos elementos. E a UERJ adora fazer essa relação de nome com símbolo. Então você sabe que o elemento aqui é o He, porque ele tem número atômico 2. O He, o nome dele é hélio. Então a resposta não pode ser He, a resposta tem que ser hélio, porque ele te pediu o nome. Tá bom? Segunda pergunta que ele faz. Indique o número de nêutrons. Então, o número de nêutrons vale 1. Beleza? Última pergunta. Apresente ainda a semi-reação catódica da eletrólise realizada. Semi-reação catódica é essa aqui. Então, eu tenho 2H+, e é importante a gente colocar os estados de agregação aqui, tá? Aquoso, mais 2 elétrons, formando H2 gasoso. Tá aí as minhas 3 respostinhas da questão 3. Foi? Fala, galera, beleza? Professor Raul de Química na área para mais uma questãozinha do exame discursivo da UERJ 2020. Vamos fazer agora a questão de número 4. Preciso comentar algumas coisas já a princípio da questão de número 4, tá? Primeira coisa muito importante que eu preciso comentar. Questão de número 4, ela apresenta somente 2 comandos, tá? Quem está acompanhando essa sériezinha de resolução das questões do exame discursivo de 2020, percebe que as primeiras questões, a 1 e a 2, por exemplo, elas têm 4 comandos, tá? A questão 3 já tem 3 comandos. E a questão 4 só tem 2 comandos, tá? Por que isso? Na verdade, porque as questões, à medida que elas vão aumentando um pouco o seu grau de dificuldade, ou elas vão exigindo um pouco mais de tempo do candidato para resolver a questão, elas vão diminuindo de comando. As questões 1 e 2, apesar de serem questões muito conteudistas, eram questões de respostas rápidas. Respostas que você olha, vê, sabe e responde, tá? Então eram questões com mais comandos, porque as respostas eram mais simples, mais rápidas, mais diretas. Porém, respostas mais conteudistas. Aquelas respostas que ou você sabe o conteúdo ou tu não sabe, tá? Não tem muito para onde enrolar. Se você sabe o conteúdo, tu vai fazer certo. Se tu não sabe, tu vai chutar alguma coisa e vai correr o risco, né, de ter chutado certo. Beleza? A questão 3, ela é uma questão que já demanda um pouco mais de desenvolvimento. Você precisa desenvolver um pouquinho para chegar na resposta. A questão 4, que é a questão que nós vamos resolver nessa aula aqui, é uma questão que você precisa fazer continha, desenvolver bem o teu raciocínio para você conseguir atender o comando. Então, o ERJ, o que ela faz? Ela já diminui o número de comandos, porque ela entende que você precisa de um pouco mais de tempo para chegar na resposta. Então, uma dica muito importante para a prova da UERJ, para você que vai prestar esse exame, é atente-se ao número de comandos. Nem todas as questões têm o mesmo número de comandos. Então, atente-se ao fato se você tem que responder 2 coisas, 3 coisas, 4 coisas, para você não perder nada. Combinado? Beleza? Então, depois desse papo inicial, vamos para a questão 4 na tela. Observe a fórmula estrutural plana da frutose, um dos principais açúcares presentes na fruta. Ao ser ingerido, esse açúcar é metabolizado de acordo com a equação química abaixo. As substâncias envolvidas nessa equação apresentam as seguintes entalpias padrão de formação.
Então ele dá aí as 3 entalpias. Nomeie as funções presentes na molécula de frutose. Tá aí um comando direto, rápido, nomeie, um comando que já apareceu em questões anteriores. Em seguida, calcule. Então você já tem um comando que você vai ter que desenvolver melhor. Calcule a variação de entalpia padrão da reação de metabolização desse açúcar em kJ por mol. Então, volta aqui para mim. Galera, foi o que eu falei. 2 comandinhos. Um comando muito direto. Nomeie as funções orgânicas. Segundo comando é um comando em que você vai ter que desenvolver, vai ter que calcular para chegar na sua resposta. Então vamos um comando por vez. Primeiro comando, o cara pede para nomear a função orgânica. Para nomear a função orgânica, galera, você precisa analisar aqui a molécula da frutose, a fórmula estrutural da frutose, e você vai ver que tem um grupo funcional que se repete várias vezes, que é esse grupo hidroxila, ó, se apresenta diversas vezes na molécula de frutose. Esse grupo hidroxila, ele caracteriza algumas funções. Ele pode caracterizar um álcool, ele pode caracterizar um enol, ele pode caracterizar um fenol. Só que você precisa analisar a quem esse grupo hidroxila está ligado. Então, se a hidroxila está ligada a um carbono saturado, a um carbono sp3, e em todos os casos a gente pode perceber isso, a função em questão é a função álcool. Então, nesse caso, a gente tem a função álcool. Talvez você esteja se perguntando assim, Raul, mas você falou que teria outras funções, eu não consegui lembrar. Tu consegue me lembrar? Consigo, tá? Se eu tiver um enol, eu vou ter essa hidroxila ligada a um carbono com dupla, carbono sp2. Então, hidroxila ligada diretamente a um carbono da dupla, beleza? E essa dupla tem que ser entre carbonos. Se essa dupla for, por exemplo, com oxigênio, é ácido carboxílico, é outro grupo funcional, outra função, tá? Então, hidroxila ligada a carbono sp2, que está ligada a outro carbono, vai caracterizar um enol. Agora, se a hidroxila estiver ligada a um anel aromático, a um radical arila, eu vou ter a função fenol, beleza? Então, álcool, sp3, fenol, radical arila, enol, carbono sp2, beleza? Eu tenho uma outra função aí presente, que é a função caracterizada por isso aqui, ó, por esse C-dupla-O. C-dupla-O é uma carbonila. Quem já assistiu os vídeos dessa série de resoluções do exame de 2020 já deve ter visto uma função um pouco parecida, que é a função aldeído. A função aldeído, galera, ela tem essa C-dupla-O também. Só que essa C-dupla-O nos aldeídos, ela está na extremidade. Ela está na ponta da cadeia. Tá bom? Nesse caso, se eu tenho carbonila entre carbonos, a função em questão é cetona. Tá? Então a função aqui é cetona. Beleza? Foi? Então, primeiro comando, feito. Segundo comando, o cara pede para a gente calcular a variação de entalpia. Calcular o ΔH. Então a gente sai lá das funções orgânicas e vamos lá para a termoquímica, cálculo de ΔH. E quando eu penso em cálculo de ΔH, galera, eu preciso pensar que o cálculo da variação de entalpia ele pode ser feito de diversas formas. Isso vai depender de quê? Isso vai depender das informações que eu tenho para poder fazer esse cálculo de ΔH. Tá? Então eu tenho 3 formas de resolver isso. Primeira forma, calcular o ΔH a partir das entalpias de formação. Quase não caiu, não saiu. Calcular o ΔH a partir das entalpias de formação. O que eu tenho que pensar aqui? Eu tenho que olhar para as informações. Se o exercício me deu as entalpias de formação, eu calculo a partir das entalpias de formação, que é inclusive como a gente vai fazer essa questão. Tá? E aí você tem que lembrar daquela famosa formulinha, ΔH é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, beleza? Raul, quais são as outras formas? Eu tenho outras 2 formas.
Eu posso calcular isso a partir da lei de Hess. A lei de Hess vai ser usada quando eu tiver equações termoquímicas para poder me ajudar a encontrar o ΔH. Então, eu pego as equações termoquímicas, manipulo essas equações para chegar na equação termoquímica que eu quero e, consequentemente, no ΔH que eu preciso. Então, se as informações são equações termoquímicas, eu uso lei de Hess. Agora, se as informações forem as energias de ligação, aí eu vou ter que calcular isso a partir das energias de ligação. Como? Sabendo que o ΔH de uma reação equivale ao saldo da energia absorvida quando eu rompo ligação nos reagentes e da energia liberada quando eu formo ligação nos produtos. Lembre sempre, quebra, ruptura de ligação é um processo endotérmico, ou seja, um processo que ocorre com absorção de calor. Então a energia vai ser positiva porque o ΔH é maior que zero. Agora, a formação de ligação nos produtos é um processo exotérmico, é um processo que libera calor. Então, eu vou ter uma energia negativa. Então, se eu absorvo para quebrar e libero para formar, o saldo das energias absorvidas e liberadas vão me indicar o ΔH da reação. Beleza? Mas voltando agora para a nossa questão, para calcular o ΔH, eu vou usar HP menos HR, tá bom? Quando você olha para as informações, o cara te dá entalpia de formação da frutose, menos 1.265. Entalpia de formação do gás carbônico, menos 394. E entalpia de formação da água, menos 286. O cara não te fornece entalpia de formação do oxigênio. Sabe por quê? Porque a entalpia de formação de substâncias simples é igual a zero. Beleza? Se você, mais uma vez, já assistiu a série de resolução do exame discursivo da UERJ 2020, você vai ver que lá na questão 1 nós falamos sobre substância simples. Eu lembrei para você que substância simples era uma substância formada por um único elemento químico. Então, substâncias simples no estado alotrópico mais estável vão apresentar entalpia de formação igual a zero. Então, partindo para o abraço, ΔH aqui vai ser igual a entalpia dos produtos. Quem são os meus produtos? Gás carbônico e água. As entalpias de formação, galera, são informadas em kJ por mol. Se eu tenho kJ por mol, eu preciso alterar a quantidade se eu tiver mais de 1 mol envolvido. Então, o gás carbônico é menos 394 kJ por mol. Só que eu tenho 6 mols. Então, é 6 vezes menos 394. Ou seja, 6 vezes a entalpia de formação da água, do gás carbônico, mais 6 vezes a entalpia de formação da água, menos a entalpia de formação da frutose, mais 6 vezes a entalpia de formação do oxigênio. Você sabe que a entalpia de formação do oxigênio é zero, porque ele é uma substância simples. Então, isso aqui vai dar zero. Então, vamos lá, juntos. ΔH é igual a 6 vezes entalpia de formação do gás carbônico, menos 394. Mais 6 vezes entalpia de formação da água, menos 286. Isso aqui tudo menos a entalpia de formação da frutose, que é menos 1.265. Então, ΔH aqui é igual a 6 vezes menos 394, dá menos 2.364. Mais, então, conservo o sinal aqui, mais vezes menos vai dar menos, tá? 286 vezes 6, que é 1.716. Isso aqui tudo menos 1.285. Então, fica positivo 1.265. ΔH
é igual, somando esses dois valores, eu tenho menos 4.080 mais 1.265. Esse ΔH aqui é igual a menos 2.815 kJ por mol. Tá aí o ΔH que o cara me pede, certo? Então, depois que eu calculei, é só responder a questão. Como eu responderia essa questão, galera? Simples e prático. Vem comigo, ó. Fazer do ladinho de cá. R de resposta. Funções. Álcool e cetônio. ΔH igual a menos 2.815 kJ por mol. Foi? Combinado? Beleza? Então é isso, ó. Questão que dá um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque eu tenho que desenvolver ela toda, tenho que mostrar esse desenvolvimento na prova. E depois de mostrar esse desenvolvimento, vale a pena destacar as respostas, tá? E aí, por ser uma questão que dá um pouquinho mais de trabalho, acaba sendo uma questão que você vai ter menos comandos. Mas, ao mesmo tempo, é uma questão menos conteudista. Então, assim, não tem muitos conteúdos aqui, tá? São conteúdos que são mais simples ou que demandam menos analogias, tá bom? Agora nós vamos para a questão de número 6, uma questão de estequiometria, basicamente. O comando principal dessa questão é a estequiometria. Tem alguns outros assuntos aí, como oxirredução, que é um assunto que já apareceu nessa prova, como polaridade da molécula, que não apareceu na prova, mas apareceu uma ideia de geometria molecular para você relacionar, mas o comando principal dessa questão é de estequiometria, tá bom? Então vamos para a questão 6 na tela, valendo. Uma amostra impura de 200 gramas de óxido de arsênio 3 foi submetida a determinado processo que envolve a seguinte sequência de reações. Então você tem reação 1 e a reação 2. Após as reações químicas, observou-se a formação de 50 gramas de arsênio. Indique o agente redutor da reação 1 e a polaridade da molécula ASH3. Em seguida, calcule o grau de pureza do óxido de arsênio 3. Então, como eu falei com vocês, 3 comandos aí. O comando principal, uma questão de estequiometria, pureza, tá? Então, caso especial de estequiometria, mas tem outros 2 comandos. Então, vem comigo, vamos junto. Primeiro, o cara pede aí, nessa questão, indique o agente redutor. Galera, agente redutor ou agente oxidante, né? Uma coisa precisa da outra obrigatoriamente, a gente encontra em reações de oxirredução. E reações de oxirredução são reações que envolvem a transferência de elétrons e a variação no número de oxidação, a variação do NOx. Então, quando eu olho para a reação 1, eu preciso analisar o NOx das substâncias. Então, analisando os NOxes, eu tenho aqui oxigênio. Oxigênio tem NOx -2, NOx quase fixo, beleza? Então, eu posso determinar o NOx do arsênio. Como? 3 vezes -2, -6. Se eu tenho 6 cargas negativas, eu preciso de 6 cargas positivas, tá? Essas 6 cargas positivas terá que ser dividida por 2 átomos. Então, eu tenho mais 6 dividido por 2. Então, aqui eu tenho mais 3. Beleza? Combinado? O zinco. Zinco é substância simples. Substância simples tem NOx 0. 12H+. O H+, já tem a carguinha dele ali. A carga dele é +1. Combinado? Então vamos agora para a outra parte. Na outra parte, eu tenho a SH3. A SH3 é arsênio com hidrogênio. O hidrogênio aqui, galera, vai ter NOx +1, que hidrogênio tem NOx quase fixo. Então, se o hidrogênio tem NOx +1, 3 vezes +1, mais 3.
o arsênio vai ter que ser o quê? Menos 3. Beleza? Depois eu tenho o zinco. 6 de zinco mais 2. O NOx do zinco mais 2 ali, o zinco tem NOx fixo, tá? Só que ele não está na sua forma de substância simples, ele está na sua forma aquosa, na sua forma iônica, melhor dizendo. Então eu tenho zinco mais 2, eu tenho a água também na brincadeira, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Então, analisando essas espécies, ó, o arsênio sai de mais 3 para menos 3. Então eu posso dizer que o arsênio tem um NOx que sai de mais 3 para menos 3, ele reduz, o NOx dele diminui. Então o arsênio sofre redução. Então a redução acontece no arsênio. O arsênio sai de mais 3 para menos 3. Além disso, gente, eu tenho também a oxidação. A oxidação, galera, é do zinco, porque o zinco sai de NOx 0 para NOx mais 2. Então, redução acontece no arsênio, oxidação acontece no zinco. Então, gente, preciso que você lembre que agente redutor e agente oxidante é o cara que age para provocar. Então, o agente redutor, ele age para provocar a redução. Então, se ele age para provocar a redução, é porque o agente redutor sofre oxidação, tá? Então, quem sofre oxidação é o zinco. Então, o agente redutor aqui é o zinco. Então, já posso preparar a minha resposta aqui no cantinho, ó. Agente redutor é o zinco. Depois, o cara pergunta aí nessa questão também qual é a polaridade da molécula de ASH3. Galera, a molécula de ASH3 é uma molécula que apresenta arsênio, que é um ametal, ligado a hidrogênio, outro ametal. Então, se é uma molécula, tá, vai apresentar uma geometria. O arsênio é do grupo 15. Então, se o arsênio é do grupo 15, ele vai ter 5 elétrons na camada de valência. Esse cara com 5 elétrons na camada de valência vai fazer 3 ligações com o hidrogênio, ó. E aí eu tenho uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. O cara que tem 3 ligações e um par de elétron livre é um cara que vai apresentar uma geometria piramidal. E se eu sei que a geometria ela é piramidal, eu posso determinar a polaridade. Como eu determino essa polaridade? Desenhando os vetores momento dipolar para cada ligação química envolvida aqui. Vetor momento dipolar, gente, ele mede a diferença de eletronegatividade. O arsênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então eu tenho um vetor momento dipolar aqui, um vetor momento dipolar aqui e um vetor momento dipolar aqui. Então eu tenho esses 3 vetores momento dipolar que empurram essas nuvens eletrônicas em direção ao arsênio e fazem com que esse vetor μ resultante seja diferente de 0. Se o vetor μ resultante é diferente de 0, é porque essa molécula é uma molécula polar. Então, se ele pede para indicar a polaridade, eu posso dizer que essa molécula é uma molécula polar. Ok? Foi? Então, os 2 comandos de inorgânica aqui, ó, de química geral, já estão, beleza, feitos. Agora, eu vou para a estequiometria, que o cara, além disso, ele me pede a pureza da amostra. Galera, para a gente determinar a pureza da amostra,
e nesse caso da amostra de AS2O3, a gente vai precisar pegar a reação 1 e a reação 2 e transformá-la numa equação global, numa reação global. Transformar duas reações numa reação global é basicamente somar essas duas reações. Então a gente vai somar a reação 1 com a reação 2. Só que tenha cuidado, tá? Para a gente somar duas reações, a gente precisa identificar se essas reações apresentam espécies em comum. Porque se essas reações elas são consecutivas, se elas têm uma consequência da outra, é porque algum produto na reação 1 foi formado e utilizado como reagente na reação 2. Nesse caso, o que eu tenho aí é o ASH3 conectando as reações 1 e 2. E eu preciso que essa substância esteja nas mesmas quantidades. Então, eu tenho 2 mols de ASH3 de produto e 2 mols de ASH3 de reagente. Então, de fato, eu posso somar essas duas equações e cancelar o que eu tenho em comum entre elas, que nesse caso seria o ASH3. Então, somando aqui, olha o que eu tenho. Eu tenho AS2O3 mais 6 de zinco mais 12 de H+, formando 2 de arsênio mais 6 de zinco mais 3 de H2 mais 3 de água. Isso aqui permite, galera, com que eu consiga relacionar numa única equação o óxido de arsênio, que eu quero determinar o grau de pureza, e o arsênio que foi produzido, certo? Isso aqui mostra para mim que eu tenho 1 mol de óxido de arsênio para 2 mols de arsênio, tá? Fazendo isso, eu vou para a estequiometria de fato. E essa estequiometria vai ser uma estequiometria massa-massa. Porque se você voltar na questão, e eu vou voltar aqui junto com você, o cara fala que ele produz 50 gramas de arsênio e que ele tem 200 gramas do óxido de arsênio 3. Então eu tenho uma relação massa-massa. Essa relação massa-massa, como é que a gente vai fazer? Simples, 1 mol de arsênio. 1 mol de arsênio tem quanto de massa, gente? Vou lá na tabela periódica e vou ver. Aqui, ó, botei a S2O3 e, na verdade, gente, a S2O3 aqui. Tá aqui, bonitinho. Tava meio estranho, não dava pra parecer que era S2O3. Então, eu vou lá na tabela periódica e vou descobrir as massas molares desse cara. Eu tô fazendo isso junto contigo, ó. Vejo que a massa molar do arsênio é 75. Então, 2 vezes 75, 150. Beleza? Vejo que o oxigênio é 16. 3 vezes 16, 48. Então, 150 com 48, 198. Então, tem aqui, ó, 198 gramas de óxido de arsênio 3. Estão para 2 vezes, porque são 2 mols, 75 gramas de arsênio. Tá aqui, tá? Perfeito. O que o cara fala agora para mim? O cara fala que ele tem uma amostra de 200 gramas, voltando aqui para a questão, ele tem uma amostra de 200 gramas de óxido de arsênio, e essa amostra de 200 gramas de óxido de arsênio, galera, não é totalmente consumida, então não posso botar aqui 200 gramas, combinado? Então uma amostra de 200 gramas de óxido de arsênio produz 50 gramas de arsênio, tá? Então o que eu vou descobrir? Quanto de óxido de arsênio eu utilizei para formar 50 gramas de arsênio. Então, fazendo essa continha, ó, posso cortar aqui por 25. Aqui dá 3 e aqui dá 2. Posso simplificar 198 e 3, porque 9 com 10 com 18. Aqui dá
19 por 3, 6, sobra 1. Aqui dá 66, certo? Então aqui 66. Posso cortar também mais o quê? Por 3 aqui. E aqui vai embora por 3 também, tá? Posso cortar aqui, ó, esse 2 com 2. Então, aqui ficou 1 e aqui ficou 1. Então, 1 vezes esse 1 aqui, vezes m é igual a 66 vezes 1, 66 gramas. Então, essa aqui é a massa de óxido de arsênio que eu calculei e, consequentemente, interpretei como a massa de óxido de arsênio que produziu 50 gramas. Então, dentro dos 200 gramas de amostra, eu só consumi 66 gramas. Então, essa é a quantidade de óxido de arsênio 3. Só que o cara não me perguntou a quantidade, ele me perguntou a pureza. E como é que eu calculo a pureza da amostra? Vamos lá. Deixa eu subir esses 66 gramas. Na verdade, deixa eu colocar esses 66 gramas aqui embaixo. Para a gente usar aquele espaço ali do lado para poder calcular a pureza. Como é que eu calculo a pureza dessa amostra, gente? A amostra toda tem 200 gramas. Então, 200 gramas é a massa da amostra 100%. 66 gramas é a parte pura, certo? Então, posso aqui, ó, cortar os zeros e posso simplificar esse 2 com esse 66. Aqui dá 1 e aqui dá 33. Então, eu vou ter o quê? 33 vezes 1 é igual a P vezes 1. Então, a pureza da minha amostra é de 33%. Pureza, 33%. Foi? Beleza? Questãozinha de estequiometria envolvendo 2 casos especiais, reações consecutivas e pureza. Não é uma questão difícil, só é uma questão que dá trabalho, tá? Estequiometria é um assunto muito importante para qualquer concurso que tenha prova de química, tá bom? Principalmente para o UERJ, beleza?